Olá pessoal, mais uma aula aí eletiva de informática. Na aula anterior nós vimos lá alguns conceitos importantes de hardware, software, né? E vimos também os tipos de memória, memória RAM, qual a função. Vimos também sobre o processador, pessoal. Vimos também sobre a memória ROM que é o HD, disquete, cartão de memória, pendrive, é a memória de armazenamento. A memória RAM, né? Que é a memória randômica, que significa que é a memória de armazenamento temporário. Então, no momento que você está executando qualquer ferramenta, certo? Você está ocupando um espaço lá na memória RAM. Por isso que nós vimos na aula anterior, quanto maior, né, a capacidade da memória RAM, mais você vai poder trabalhar com muitas ferramentas abertas ao mesmo tempo, sem aquele problema aí de lentidão, né, no seu computador, tá certo? Então hoje nós vamos falar aí sobre o sistema operacional. Antes de falar sobre o sistema operacional, pessoal, é importante que vocês entendam que programa, ferramenta, app, aplicativos, tudo é uma coisa só, né? Que são aí ferramentas que você vai estar utilizando no seu computador para que você possa desenvolver aí os seus trabalhos. Desculpa aí o canário, certo? Mas o bichinho tá cantando aí, complementando com a música de fundo. Mas vamos lá. Então, se você imaginar, pessoal, uma oficina, imaginar quando você vai lá, por exemplo, um dentista, né? Imaginar qualquer ambiente de trabalho, certo? Lá eles têm o que? As suas ferramentas. Né? Então, de acordo com o que ele vai executar, ele tem a ferramenta. Então, se você leva, por exemplo, seu carro na oficina para trocar um pneu, ele não vai utilizar a ferramenta chave de fenda, por exemplo, né? Ele vai ter que usar as ferramentas corretas, macaco, a chave de roda. Se você for no dentista arrancar um dente, será que ele vai arrancar com um motorzinho lá? Não, ele vai pegar o alicate, né? Aplicar anestesia. Então, no computador, o esquema é o mesmo. Tudo que você for realizar no computador, você tem que ter a ferramenta apropriada para estar desenvolvendo aquele trabalho. Sabendo disso, pessoal, vamos falar agora sobre o sistema operacional. Sistema operacional também é um programa, só que ele é um programa, podemos chamar de programa pai. É aquele que vai trazer consigo todas essas ferramentas para que você possa desenvolver seu trabalho, certo? Então temos alguns exemplos de sistema operacional, né, como Windows, Linux, Unix, MS-DOS. O sistema operacional é quem vai fazer também, pessoal, todo o controle, certo, do seu hardware. Por exemplo, o computador, uma impressora é um hardware, a placa de som é um hardware, a sua placa de internet é um hardware, e quem vai possibilitar essa comunicação entre o usuário, né, você, com esse hardware vai ser o sistema operacional, certo? Então ele é quem vai controlar o hardware, vai controlar também, pessoal, as ferramentas, ou seja, os software no seu computador. De repente você quer executar uma tarefa no seu computador e você não tem essa ferramenta no seu sistema operacional. Então você vai poder, né, instalar a ferramenta que você deseja no seu sistema operacional. Então, por aí já dá para notar que o sistema operacional é quem vai estar controlando tudo e também fazendo a ponte de comunicação entre nós, usuários, e o computador, né? E as ferramentas, os dispositivos, todo o hardware, ok? Nós vamos trabalhar aqui, pessoal, com o sistema operacional Windows. Mas se você aprender a trabalhar com Windows, você também vai conseguir desenvolver suas tarefas lá no Linux, certo? Então vamos ver aqui a aula de hoje, sistemas operacionais. O Windows, pessoal, ele é produzido pela Microsoft, a empresa aí vocês já devem ter escutado falar. Existem milhões de usuários em todo o mundo que utilizam esse sistema.
A interface dele, pessoal, possibilita fácil utilização, né? Então, para o usuário, pessoal, a interface facilita muito o trabalho do usuário. Ele é multitarefa. O que é que significa isso? Que você vai poder trabalhar com várias ferramentas ao mesmo tempo. Então, enquanto você pode, por exemplo, escutar música em um programa, você vai poder navegar na internet, você vai poder editar um texto, você vai poder visualizar uma foto. Então, veja que para cada tarefa dessa você tem uma ferramenta e você vai poder usar todas ao mesmo tempo. E usa o conceito de janelas. Toda ferramenta, quando você vai utilizar, ela abre lá suas opções em uma janela, onde nós já vimos nas aulas presenciais, né, pessoal, identificar cada detalhe dessas janelas. Toda janela tem o quê? A barra de título. Vamos ver um exemplo aqui. Eu vou abrir aqui esse programinha, tá certo? Essa ferramenta, programa, ferramenta, tudo a mesma coisa, app, aplicativos. Eu vou abrir essa ferramenta, veja que o cursor do mouse está rodando, significa que ele está processando, né? Eu executei aqui a ação, ele está processando, e quando ele terminar de processar, ele vai abrir. Esse aqui está atualizando, deixa eu abrir outra ferramenta então. Vou abrir essa outra ferramenta, que é um editor de texto, serve para mim criar documentos de texto. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre cada ferramenta, né? Pelo menos as ferramentas básicas. Está carregando também. Ele vai abrir em que formato? Conceito de janelas. Então, toda ferramenta ele abre em uma janela. E toda janela tem o que? Essa barrazinha de cima, chamada de barra de títulos, né? Deixa eu só abrir aqui. Veja que aqui eu estou usando várias ferramentas ao mesmo tempo. Estou usando essa ferramenta para gravar vídeo aula. Estou usando essa ferramenta que é o navegador de internet para mostrar o slide para vocês, né? Esse aqui carregou. Vou fechar ele. Eu tenho aqui outro, né? E estou usando agora aqui essa outra ferramenta que é o editor de texto. Então, nós temos, pessoal, um conceito de janela para todas as ferramentas, e todas as ferramentas ela vai me trazer uma barra de título, que é essa barrazinha de cima. Essa barra de título, como o próprio nome sugere, pessoal, ela vai me trazer o nome do programa, no caso aqui o Word, né? Que no caso, como é um editor de texto, ele está mostrando que é um documento 1, certo? Então, além do nome do aplicativo, a barra de título sempre vai me trazer algumas informações sobre o programa. E temos esses 3 botõezinhos aí que nós também já aprendemos na prática nas aulas presenciais, que é o minimizar, né? Para quem esqueceu, vamos supor que você está digitando aqui um documento ultra secreto e tal, e vai ter que dar uma saidinha para beber água, né? E aí você não quer deixar aqui na tela, então você pode, não vai fechar, né? Porque não terminou, nem salvou nada. Então você vai o que? Minimizar, ó, minimizar, né? Isso fechou? Não, ele colocou em modo de espera. Então ele fica aqui na barra de tarefas da área de trabalho, que nós vamos falar já já. Fica aqui na barra de tarefas no modo de espera. Voltei, bebi água, quero voltar com o meu documento. Eu vou abrir ele aqui, ó. Já está aberto, na verdade eu vou só maximizar ele. Vimos esse outro botãozinho aqui que é o restaurar. Restaurar, ele vai diminuir o tamanho da janela da minha ferramenta, beleza? E aí eu posso arrastar, né, pessoal? Coloco aqui o cursor do mouse na barra de título, clica com o botão esquerdo, segura e arrasta, ó. Beleza? No modo janela restaurada, se eu quiser abrir na tela toda novamente, eu vou aqui no botãozinho do meio de novo, maximizar. Se ele tiver maximizado, ele restaura. Se ele tiver restaurado, ele maximiza. E o xizinho que é fechar, certo? Que estou só revisando, nós já vimos isso daí na prática. Vamos voltar aqui para o nosso slide. O sistema operacional. Uso do mouse, nós já vimos também na prática. Então, eu gosto sempre de estar fazendo esse paralelo, pessoal, né, para que a gente compreenda melhor. Muita gente diz que faz curso de informática, depois não lembra mais de nada. Mas aqui nós temos nossa área de trabalho do computador, onde as ferramentas vão estar disponíveis, assim como qualquer ambiente de trabalho.
Você que é estudante, qual é o seu ambiente de trabalho? Pode ser na escola, onde você tem suas ferramentas, o lápis, a caneta, o marca-texto, né? Tem o quadro, tem o professor. Se você vai lá no dentista, tem um ambiente de trabalho dele, tem um alicate, tem um motorzinho, tem a injeção, tem a cadeira, tem a luz. No computador, é o nosso ambiente de trabalho, onde nós vamos ter também o que? Nossas ferramentas. E quando essas ferramentas estão mais acessíveis, mais fácil para a gente utilizar, vai agilizar mais o nosso trabalho. Se você chega numa oficina, por exemplo, e o mecânico vai procurar um alicate e está tudo bagunçado, pessoal, vai demorar muito, né? Então, quanto mais aqui organizado e de modo acessível, aquelas ferramentas que você mais utiliza no seu dia a dia, melhor. Então, para que a gente possa organizar e deixar de forma mais acessíveis, a gente utiliza-se de atalhos. O que são os atalhos, pessoal? Que eu tenho um atalho desse programa, um atalho desse outro programa, né? Outra coisa, atalho é uma forma mais rápida, né? Então, posso, por exemplo, todo dia eu digito um texto. O que eu uso mais é o editor de texto. Então, coloquei um atalho dele aqui. Eu posso colocar o atalho tanto aqui na minha área de trabalho, em qualquer lugar, como nessa barra aqui de baixo, que é chamado de barra de tarefas. Nosso objetivo hoje é compreensão. Depois a gente vai ensinar como identificar o atalho, como criar um atalho, né? Tanto aqui na área de trabalho como na barra de ferramentas. Então se preocupe apenas em entender, certo? Além desses atalhos, eu tenho a minha maleta de ferramenta, que nós chamamos de menu iniciar. Então todas as ferramentas estão guardadas aqui, ó. Mas, por exemplo, eu tenho esse jogo aqui. Todo dia eu jogo ele. Eu posso criar um atalho e colocar ele aqui, que fica mais fácil, mais prático, né, para mim abrir. Em vez de procurar na maleta, eu crio um atalho e já coloco ele aqui. Então, para isso que servem os atalhos, certo? Muito bem. Outra coisa importante, pessoal, que toda ferramenta ela tem um ícone. E o que é o ícone? O ícone é um desenho, uma representação gráfica daquela ferramenta. Então, eu posso identificar uma ferramenta pelo seu ícone. É a mesma coisa, por exemplo, logotipo de uma empresa. Quando você vê o símbolo da Coca, você já sabe ali que é um refrigerante. Quando você vê o símbolo da escola, você já sabe que ali representa a escola. Então, veja, pessoal, que cada ferramenta no computador, ele tem um ícone, uma representação gráfica, que vai me dizer qual é aquele programa. Por exemplo, só em olhar aqui eu já sei que é o navegador de internet, ó, o desenho dele, ó, o ícone, a representação gráfica, o logotipo dele, certo? Aqui eu já sei que é uma pasta. Olha o desenho dela, ó, a representação gráfica dela, né? Então isso ajuda muito na hora de identificar. Além do nome, né? Você vai ter ali o desenho que representa aquela ferramenta, beleza? Muito bem. Vamos lá continuar no nosso sistema operacional Windows. A barra de tarefas, como eu falei para vocês. Na barra de tarefas a gente tem também atalhos para abrir as ferramentas de forma mais rápida. Temos o menu iniciar, que nós chamamos de maleta, onde guarda todas as ferramentas do sistema, né? E aqui eu tenho a hora, a data e outros atalhos aqui. Depois a gente vai conhecer isso aqui com mais detalhe, aprender como colocar, como remover, né? A gente quer primeiro entender aí, identificar a janela de uma ferramenta, identificar a área de trabalho do nosso computador. Esse é o objetivo da aula de hoje. Aqui nós temos alguns ícones, aqui o ícone representa uma pasta. Só e essa pasta, o que é a pasta, pessoal, é a possibilidade de você estar guardando arquivos dentro dela para que seu computador fique organizado. Veja que o meu está muito desorganizado, maior bagunça aqui, ó. Então poderia estar criando pasta e colocando esses arquivos dentro delas para ficar mais organizado. Depois eu vou fazer isso, tá bom? Sem tempo. Vamos lá. Aqui nós já falamos sobre a janela, né? Que pode ser redimensionado, maximizar. Você pode, por exemplo, tá navegando na internet aqui e sempre para arrastar, pessoal, clica com o botão esquerdo do mouse na barra de título da janela, segura o botão e com o botão pressionado você vai arrastando.
Então aqui, eu estou navegando na internet e ao mesmo tempo quero digitar aqui um texto, né? Então, vou abrir novamente aqui essa ferramenta, dei um clique nela, vou restaurar aqui, criar aqui um novo documento e, por exemplo, eita, aqui dá, vou clicar aqui, pá. Então, você está aqui, você poderia, né, pessoal, tá digitando um texto aqui, opa, e aqui você poderia estar assistindo um vídeo, sei lá, navegando, vendo uma notícia, certo? Você pode redimensionar aqui também, ó, caso queira. Como é que faz isso, professor? Vem aqui na borda e posiciona o cursor na borda, ó. Quando aparecer uma setinha para um lado para o outro, você clica, segura o botão esquerdo do mouse e arrasta, né? Posso botar aqui uma janelinha do lado da outra, sem problema nenhum. Então, deixa eu arrastar mais aqui. Enquanto eu estou digitando aqui um texto, quer dizer então que eu poderia estar assistindo um vídeo aqui, ó, criando meu documento e assistindo aqui um vídeo no YouTube ou vendo aqui o meu slide, beleza? Então você pode redimensionar, né? Pode ser pelas bordas, segura e arrasta ou maximiza na tela toda, beleza? Muito fácil, né? Isso vale para qualquer sistema operacional. As funções dos botões nós já vimos. Quem tiver alguma dúvida ainda, vimos na prática, em aula presencial ainda. Quem tiver alguma dúvida, dá uma pausazinha aí, faz a leitura. Barra de título, né, na janela. Toda ferramenta do computador tem a barra de título, todas, sem exceção. Tá bom? Qualquer ferramenta que você abre, ele tem a barra de título. E a barra de título sempre traz que tipo de informação? O nome do programa, certo? E outras informações mais, tá bom? Beleza. Que fala sobre organizar os ícones. Isso aqui nós vamos ficar para a próxima aula, para não se estender tanto. Então, nossa aula de hoje, pessoal, valeu. Vou deixar uma atividade aí sobre o Windows, certo? Então, façam a atividade aí para que vocês possam, né, pessoal, ter aí as horas no certificado de vocês no final do ano. Ok? Valeu, um abraço.